Sejam bem-vindas ao RicaCast, mais um podcast da Rica. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes vou falar de mim, sou a Aline Alencar, host desse podcast, fundadora da Rica e planejadora financeira de mulheres. Estou aqui com Maria Almeida, personal de mulheres, mas vou deixar você se apresentar. Seja bem-vinda. Aline, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Maria Almeida, eu sou personal trainer e especialista em treino para mulheres. Eu vim de Salvador, né? Sou de Salvador, mas eu sou baiana. Mas sou, como eu brinco, sou um pouco viajada. Eu nasci em Salvador, morei 8 anos em Minas e agora estou há 2 anos aqui em João Pessoa, amando. Para sempre. Para sempre eu não sei, mas por hora estamos aqui. Por hora estamos aqui. E, gente, assim, eu tenho experiência com Maria que ela transformou a forma como eu malho. Então, hoje, para mim, malhar, eu lembro muito de você, porque quando eu desço para academia, eu fico assim, é o meu momento. É o meu momento de autocuidado. E ela que falou essa frase, pelo menos da primeira vez que eu vi, foi de você. Então, eu queria começar falando sobre a sua experiência com treino com mulheres. Como foi? Você já começou com mulheres ou você nichou depois? Como foi assim a tua experiência? Há quantos anos você está atuando? Eu tenho minha pós-graduação foi em grupos especiais, onde eu aprendi hipertenso, cardiopata, diabética e gestante. Então, quando eu formei logo, eu brincava que era Jack Bauer, 24 horas no ar, na academia que eu trabalhava. Então, eu dava aula de hidro, de natação, de musculação. E, indiretamente, sempre foram mais mulheres do que homens que eu atendia. Então, eu fui me especializando por ter especialidade na gestação, eu pegava muitas gestantes ou pós-parto. Ainda não existia o LPF nessa época, então a gente trabalhava só a reabilitação normal do corpo. E direcionar para o nicho foi quando eu mudei para Belo Horizonte, como eu falei aqui no começo, né? Com 7 meses, meu marido foi transferido, eu tinha gêmeas, e fui transferida para Belo Horizonte, meu marido. Então lá eu fiquei focada nas meninas e um ano depois eu quis voltar a trabalhar. Só que para voltar a trabalhar, eu precisava de uma forma que as pessoas entendessem a minha falta, o meu cancelamento. Então eu direcionei o meu atendimento só para mulheres e principalmente com filhos, porque se eu faltasse, a mulher ia entender, não, eu entendo porque eu também tenho filho. E aí foi aí que eu entendi por 2 motivos, o meu direcionamento para a mulher. Primeiro, porque ela ia entender a minha falta, né? Se caso acontecesse de eu faltar por algum motivo, e também eu sentia a necessidade de ajudá-las, porque eu também sentia essa necessidade de ter o meu momento, de ter um momento exclusivo para mim, nem que fosse. Inicialmente eu pensava, atividade física é o único momento que eu tenho para mim, que eu não tenho marido, não tenho filho, é meu. Então eu vi que a mulher também poderia se nutrir tendo esse momento de autocuidado com atividade física. Então, comecei em mim, eu falei, por que não levar para essas mães? E ali eu nichei, vendo uma necessidade, uma dor minha, que eu também percebia que era em outras mulheres. E que interessante, porque começou pela necessidade. De empatia. Sim. Dessas mulheres. Engraçado que eu acho que elas deviam pensar assim, meu Deus, se eu tenho uma, eu vivo nessa perreira, imagine ela tendo duas. Tendo gêmeas, então, exatamente. Acho que era mais fácil, que bom, exatamente. Né? E essa questão do autocuidado, porque de fato o exercício físico, ele foi visto muitas vezes como assim, quer só crescer a bunda, engrossar a perna. Sim. E a gente hoje, graças a Deus, eu acho que hoje está mais disseminado o entendimento de que não só saúde e física, mas também mental, né? Exatamente. Com o longo do tempo eu fui criando, né, que eu falo que hoje em dia realmente é o meu propósito de vida, que é fazer com que as mulheres coloquem a atividade física como inegociável, como seu aumento de autocuidado. Eu vi da minha psicóloga na época que quando eu relatando como foi minha gravidez, como foi a minha amamentação, e eu falava para ela assim, quando eu ia para academia, eu ia, né, amamentar as minhas filhas, e quando eu voltava com o peito mais cheio, né, de leite, mais relaxada. E aí ela falou, você reparou que atividade física, você vai para se nutrir, e quando você volta, você nutre suas filhas? E eu fiquei pensando, realmente, esse momento de autocuidado faz com que eu volte para fazer as tarefas normais, mais alegre e mais feliz. Então, quando eu falo para a mulher, você tem que ter sua atividade física como inegociável, como seu momento de autocuidado, por quê? Porque você vai lá, você faz atividade física, cuida da sua saúde, mas você se sente fazendo algo por você. Você volta mais feliz e mais animada para poder fazer tudo o que seu normal você faria sem atividade, só que mais disposta. Então, daí que você tira, eu vou ter um momento de autocuidado, porque eu tenho a certeza que eu cuidei de mim, eu estou mais feliz para cuidar do outro. E até o físico, no sentido do músculo, para você aguentar o peso. Exato, fora a parte fisiológica mesmo, a disposição, né, de conseguir fazer a rotina louca da gente, porque eu trato de mulheres reais.
Eu não trato blogueira, eu não trato a mulher que vive no mundo do Instagram. Eu trato mulheres que têm filho, têm marido, têm trabalho externo, têm trabalho interno, né? Que tem que chegar em casa, tem que ajeitar a casa, tem que ajeitar a menina. Então, assim, a rotina é muito corrida. Então, quando ela entende que ela tem que ter um momento dela, eu sei que a unha é legal como autocuidado, sei que uma massagem é legal como autocuidado, mas a saúde também tem que ser colocada como prioridade na sua agenda ali, porque faz toda a diferença para até aguentar fisiologicamente, como você está falando. Hoje eu brinco que a gente precisa ter uma reserva muscular, Sim, porque a idade vai chegar para todo mundo. E aí, quanto você tem de massa magra, né? Que é a exatamente. nossa luta, né? A minha Quero. luta, pelo menos, porque eu não como carne, minha gente. Então, assim, a minha É, questão de proteína, eu tenho que repor e tudo, e tenho que investir muito em malhação, né? exatamente. Porque Massa magra mesmo. e a massa magra é a nossa aposentadoria. É a nossa aposentadoria. A gente estava conversando antes aqui, falando sobre um exemplo de uma aluna minha que tem 65 anos e perdeu 2 quilos de massa magra. 2 quilos de massa magra, para quem está na terceira idade, é muita coisa. O normal do nosso corpo é perder a massa magra realmente durante o processo. Mas se você perde intencionalmente, isso te prejudica demais. A musculatura, ela é nossa aposentadoria, por quê? Porque ela vai dar a mobilidade, ela vai te dar a energia. Então, se você tem menos massa magra, você adoece mais fácil. Quantos casos a gente vê aí de pessoas que tiveram acidentes graves e por ter uma quantidade de massa magra grande, não chegaram a falecer? Porque aquilo deu sustentação e energia para o corpo aguentar todo o tratamento, toda a medicação. Então, realmente, eu digo, músculo é aposentadoria do corpo. Não tem aposentadoria, você que na parte financeira, né? Põe lá na caixinha, põe o dinheiro, né? Investe na parte financeira, investe também no seu corpo. Crie massa magra. Senão você vai juntar dinheiro, ter dinheiro, não tem É, músculo, como é que você vai usar o dinheiro? pois é, vai gastar todo e olha lá se deu certo. E olha lá. Mas, Maria, ao longo desses anos todos com mulheres, o que foi que você aprendeu, assim, o que foi que você desenvolveu também para poder trabalhar com esse público, né? Quais são os desafios também? Porque eu sei que a mulher, ela acaba também, não sei se há estatística sobre isso, mas desmarcando mais, até porque ela tem as rotinas triplas, né? Uhum. E como é que você faz para essa mulher ter assiduidade? Como é que você trabalha com esse público? Então, a mulher, nós mulheres, fomos ensinadas sempre a servir. Servir. Então, servir quer dizer não para você. Então, ela se abdica do dela para fazer pelo outro, seja pelo marido, seja pelos filhos, seja pela família, ou pelo trabalho, para quem não tem um filho, Maria, mas se abdica de você pelo seu trabalho. Então, assim, ao longo desse ano, trabalhando com as mulheres, eu vi exatamente isso. Elas se abdicam delas para cuidar do outro. O que eu tento levar de conscientização é exatamente conscientização. Não adianta eu falar 1000 vezes para você, Aline, você tem que fazer, você tem que fazer. E vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Você vai entender, saber do importante, mas você não vai executar. Então, o que eu tento é levar a conscientização delas, porque só muda quem realmente quer. Então, de que forma eu levo a conscientização para a mulher? É levando para ela os benefícios, como eu te falei. Ó, você quando terminar a atividade física, você vai conseguir brincar mais com seu filho, você vai ter disposição para fazer outras coisas, você vai conseguir fazer com mais disposição, né? Você pode começar pequeno. Eu acho que eu ganho as mulheres, tornando elas ativas, quando eu falo que ela não precisa começar do grande. 5 vezes na semana. Eu acho que o que eu consigo cativar elas é porque eu posso começar do pequeno. Como tem um caso de uma aluna minha. Ela começou por vida de depressão, por ter problemas de crise do pânico. Ela me procurou porque não tinha personal que quisesse atendê-la uma vez por semana. E ela só podia atender, fazer atividade uma vez por semana, porque a psiquiatra dela falou: começa uma vez, até porque o corpo dela não aguentava fazer mais. E aí começamos uma vez por semana, no primeiro mês, só uma vez por semana. Fisiologicamente, Maria, funciona? Não, porque é um estímulo pouco para muito tempo de descanso, só que você vai criando o hábito. Aí no segundo mês a gente já aumentou, ela fazia uma vez comigo e fazia pilates. Aí no terceiro mês ela já fazia uma vez comigo, uma vez pilates, uma vez yoga. E aí ela foi aumentando gradativamente, criando o hábito novamente, tanto o corpo dela ganhando realmente força e segundo ela criando esse hábito. Então, uma das coisas que eu consigo, eu acho, tenho certeza que eu consigo convencê-las é que você pode começar do pouco. Você não precisa começar fazendo 1 hora. Você pode começar fazendo 15 minutos. Você precisa começar fazendo atividade que você gosta. A gente estava conversando mesmo com a Ké hoje, né, maquiando, e aí que ela falou: eu não consegui ainda voltar, mas eu gosto do jiu-jitsu. Eu quero voltar porque isso eu consigo me tornar ativa. Outros personagens, não, mas você tem que fazer musculação. Esquece isso. Aí que eu ganho a pessoa. Faça o que lhe dá prazer.
E você diz uma frase que é do movimento. Você fala assim, o importante é o corpo se movimentar, Exatamente. né? Ainda que seja, às vezes, subindo Uma escada, escada, alongamento. alongamento. Né? Quando eu crio, né? Vamos um desafio de 30 dias. Às vezes a gente faz, né? Desafio de 21 dias, de 30 dias. A gente tem a rotina que tem que ser cumprida, como a gente fez lá mesmo. Lembra que a gente fez o desafio do Rica, né? O Movimenta Rica, que a gente fez. Eu falava, se não conseguir fazer nada do que foi programado, que fosse a respiração da Nili, que fosse a atividade, você vai deitar no chão e alongar. 5 minutos que seja. É uma movimentação do corpo. Então, por isso que uma das coisas que eu prego, vou começar a pregar, a gente vai chegar nesse sentido do meu trabalho de 2026, é que autocuidado é movimento. Ai, que massa, olha. Autocuidado é movimento. Você movimentar o seu corpo é um autocuidado. E quando você vê, você acompanha idosos, né? Tem idosos na família, Tem. quando você vê como o movimento é importante, Nossa! aí você vê que às vezes eles até para sentar, então, às vezes você pensa assim, sentar e levantar do sofá é uma Coisa mais fácil. besteira. Quando você vê como para o idoso aquilo é Sim. difícil, aí você pensa assim, Tem. poxa, como isso é útil, né? Como a massa magra, Sim. o músculo ali vai fazer diferença. Faz. Né? Então eu tenho valorizado isso. Talvez como eu estou tendo muitos idosos ao meu redor. Eu tô Você percebendo. Lá em Belo Horizonte, aqui eu tenho só 2 senhoras que eu atendo, né? Mas em Belo Horizonte eu atendia 2 casais e um senhor que tinha Parkinson. Na verdade, eu nichei para mulheres, só que sempre tem o pai, né? Os pais da minha aluna. E uma das coisas que foi uma das vitórias de um casal que eu atendia lá em Belo Horizonte era porque a cadeira abdutora, sabe? Aquela que você senta e fecha a perna. Ela não conseguia entrar sem a minha ajuda. Ela sentava de lado, eu ajudava a passar a perna e ela se ajeitava. E a nossa vitória, depois de 1 ano de treino, foi ela sair da cadeira sem a minha ajuda. Então, eu tenho esse vídeo até hoje, eu vou bem lembrado. Depois eu vou postar essa. Que ela saiu da cadeira, ela se sentiu tão orgulhosa. É uma coisa tão boba pra gente, que é só girar a perna e sair. Mas ela ficou tão feliz, porque era um movimento que pra gente é simples, pro idoso é difícil. O sentar e levantar como a marcha numa linha reta. Sim. Você vai num exercício tão bobo que pra gente, pro idoso, faz toda a diferença. Então, realmente, é a consciência corporal. Outra coisa que eu trabalho muito com meus alunos é estar no momento presente, que aí entra o LPF de uma certa forma, né? Porque o LPF não é só a barriga negativa, ele é um chamariz, né? Para a barriga lisa, enfim, mas a que está no momento presente, ter consciência do seu corpo. E eu queria até entender mais, até para você explicar mais para o pessoal, o LPF. Porque o LPF, a propaganda que eu vi, eu fiquei encantada, né? Que não necessariamente você precisa, mesmo sem malhar, mesmo a pessoa que não tem uma atividade física ativa, né? Uma vida física ativa, ela consegue diminuir a cintura. Sim. Por causa da prática do LPF. Eu queria entender mais assim, o que é que é o LPF? O que é que ele faz? Pronto. Então, o que é LPF? A sigla LPF significa Low Pressure Fitness. É um estilo de ginástica hipopressiva. O hipopressivo é muito antigo. O LPF, sim, é como se fosse uma escola. Eu costumo explicar assim para as minhas alunas. É tipo uma escola. Então, o hipopressivo é muito antigo e o LPF, ele juntou algumas técnicas, né, junto com o hipopressivo e desenvolveu esse método. Por que ele ajuda a diminuir o abdômen? É porque ele diminui a pressão interna. Pensa que o seu abdômen está totalmente disfuncional, totalmente solto, vamos falar leigamente, solto. E ele cria aquela camada grande, expulsando o abdômen para frente. A partir do momento que a gente fortalece a nossa cinta natural, que se chama o transverso, fica bem aqui na altura das costelas, você fortalece ele como se ele fizesse uma contenção. E daí a gente perde até 15, 20 centímetros de abdômen. Só que o erro, né, que eu fico muito chateada quando eu vejo na internet divulgando, é dizer que você vai perder a sua pochete, queimar a sua gordura. Não, o método, ele não queima a gordura, ele não acelera o seu metabolismo. Você perde essas medidas porque você fortalece o seu abdômen, ele comprime e faz a contenção, ele reabre. A gordura fica ali. Você desincha um pouco, porque trabalha a parte linfática bem sutil, né? Porque o diafragma, que é o nosso carro-chefe, o trabalho do diafragma, tem uma parte da linfa que passa ali, mas não é um método que vai te emagrecer. Você tem essa sensação porque você contém seu abdômen lá, você tem o fortalecimento, então não é método que emagrece. Então, deixando bem claro, porque as pessoas falam, mas eu quero perder essa pochetinha, essa gordurinha, parte inferior. Essa gordura eu te faço perder, mas com o personal, não com o método LPF. Então, por isso, você fortalece sua cinta natural. E essa cinta, que é o músculo transverso, você não trabalha com abdômenes convencionais. Você só trabalha com o hipopressivo. É a respiração torácica, é a sucção do abdômen para dentro, que a gente vê naquele buraco no abdômen. Então, é com a ativação da sucção do abdômen que você acaba fortalecendo esse cinturão. Mas aí quantas vezes na semana, por exemplo, o LPF passa a funcionar? Ó,
O método, ele fala de prática de 1 a 2 vezes por semana, 50 minutos. Mas a prática tem que ser diária. Por quê? Porque o método é um estímulo neuromiofacial. O seu corpo ele tem que entender que aquele método, que aquela postura, que aquele movimento tem que ser feito diariamente. Então, 5 minutos só por dia de prática já te ajuda a fortalecer. Então, o que eu falo para meus alunos? Você vai fazer 2 vezes comigo? Uma vez, então você tem que praticar todo dia 5 minutos. Durante o intervalo, por exemplo, muitos falam, Maria, eu não consigo. Quando eu monto o treino, que eu também faço a consultoria de treino, né? Como você faz. Montar o treino, eu boto no intervalo. Em vez de você fazer um exercício, né? Vamos fazer pro bíceps e ficar lá esperando 30 segundos, você está fazendo a respiração do LPF. Você já está fazendo o seu para-casa. Então, aí você já otimiza o seu tempo. Então, o método fala prática 2 vezes por semana, 50 minutos, ou 1 vez por semana, mas que você faça todo dia o estímulo da 5 minutos. E aí, vamos falar agora do seu método, porque agora, com toda essa experiência que você tem aí, os 15 anos, né, acompanhando mulheres e tudo, você não passa 15 anos sem aprender nada, né? Você aprende muita coisa. Então, hoje, como é que você pode ajudar as mulheres de forma mais, vamos dizer, personalizada? Assim, o que a Maria desenvolveu? Eu sempre fiquei na dúvida, né? E me senti até um pouco hipócrita de exigir das minhas alunas uma rotina fixa, e um corpo até mais saudável, sendo que eu não tenho um corpo dos sonhos. Eu tenho celulite, eu tenho gordura, mas até mais voltado pela minha patologia, né? Que é o lipedema, enfim, que é um outro assunto. Outro dia vamos marcar falar só de lipedema. E eu me senti um pouco hipócrita de exigir das minhas alunas, de até dizer que eu tinha um método. Porque, nossa, eu não tenho um corpo perfeito. Eu também falho na alimentação, enfim. Isso é genética. Mas aí, conversando com uma mentora que eu tenho, né, a Maria Rezende, e até com a minha psicóloga, a gente chegou à conclusão de que não, eu não sou hipócrita. Por quê? Porque o método que eu venho desenvolvendo nesses 15 anos, ele prega o quê? A atividade física como inegociável, como eu falei, e a constância. E isso eu sempre fiz. E apesar da correria, do estresse, enfim, eu nunca deixei de treinar. Eu posso ter reduzido a intensidade, como brinca minha nutra aqui, amiga minha Cibele, treino fofo, mas eu nunca deixei de treinar. Eu sempre coloquei como inegociável, até porque ele é um regulador emocional meu, que eu descobri na terapia com a psicóloga. Então, a primeira coisa do meu método é isso, a constância na atividade física. E outra coisa, você falou que era para mulheres reais, né? E mulheres reais não são perfeitas. Exatamente. Que tem a vida corrida, então é exatamente isso. Eu tinha uma constância. E outra coisa que nesse método eu pratico muito em mim, que é a questão da saúde. Claro que a gente não é hipócrita, que se a gente tiver o corpo, né, esteticamente bonito, vai deixar a gente feliz. Só que o que vinha sempre em primeiro lugar, tanto em mim quanto nas minhas alunas, é a qualidade de vida e a saúde. Então, eu sempre preguei nesses 16 anos, né? Quase 16 anos de formada que eu tenho. Então, eu falei, não, eu não sou hipócrita, eu não tenho que me julgar tanto, eu não tenho que exigir tanto de mim. Porque o básico do método que eu quero desenvolver, e que, na verdade, eu venho desenvolvendo todo esse tempo, eu sempre pratiquei, que são esses 3 pilares, que é a prática, a constância e a saúde. Então, esse ano de 2026, eu realmente, digamos assim, que eu botei de uma forma mais organizada o que eu sempre pratiquei com as minhas alunas, que é o método MA, né? Método Maria Almeida. Mas o método Maria Almeida e método, como eu falei aqui, movimento é autocuidado. Ai, que legal. Então, o método MA é método. O nome Exatamente. Então, né, falar Forte com você. e falar do mim. Movimento é autocuidado. Então, o que eu prego nesse método? O que eu ensino às mulheres? Primeiro, a mulheres da vida real. Mulher real, que tem marido, tem filho, ou que trabalha o tempo todo, que tem tarefas extras e que sabe da importância da atividade física, mas ela não sabe como colocá-la como rotina. Então, esse método, eu ensino isso, a começar do pequeno, a começar com o que tem naquele momento e gradativamente ela ir priorizando. E às vezes o que é vendido é justamente esse irreal, tão perfeito e inalcançável, não vai. Porque, Não vai. Poxa, 5 vezes eu não consigo. Desse jeito eu não consigo. Já tem toda a pressão também da vestimenta, a roupa, a academia, tá cada vez mais tão,
né, produzido, que a mulher real se vê muitas vezes distante daquela realidade. Você me trouxe uma coisa interessante, exatamente isso, de ir ao lugar. Eu já fui sócia para academia de mulheres, lá em Salvador, na época, e uma das coisas que me chamou a atenção quando as mulheres iam matricular era duas coisas. A primeira coisa, aqui só tem mulher, então eu me sinto confortável. Segunda coisa, aqui não tem espelho, porque essa franquia não tinha espelho na academia. Apesar de ser bacana, o espelho, você vê seu movimento, enfim. Mas por quê? Porque ela não estava bem com ela mesma, então ela não gostava de ver o reflexo dela. Segunda coisa, como a academia era só para mulheres, então era um ambiente mais seguro, ela não via a competitividade que você falou da vestimenta, de marca, ou enfim, até as mulheres com o corpo mais exposto, não que seja errado, mas incomoda, porque como ela não está com o corpo ainda que ela quer, ela se sente desconfortável para estar naquele meio. Então, o bacana desse método também é porque ela vai fazer no momento que ela quiser e aonde ela quiser. Ela pode iniciar na casa dela, na sala de casa, com 1 quilo de alimento, com a garrafa d'água, com o que ela tiver. Por quê? Porque ela não precisa estar na academia. Outra coisa que você falou aqui, em relação a 5 vezes na semana. Eu atendo direto, né? Bota 5 vezes na semana. Eu falo, vamos fazer o seguinte, qual é o seu inegociável? Uma do questionário é esse. Qual é o seu negociável? Quantas você tem certeza que você vai conseguir fazer? Não, Maria, eu consigo 2, com certeza. Mas eu quero 5. Pronto. Então, o seu inegociável são 2. Estrelinha você ganha se você for 5. Mas por quê? Eu gosto de enfatizar isso. Porque se ela for 2 vezes, ela não vai se sentir boicotando e parar no meio. Porque o que acontece muito é isso. Eu monto treino para 5 vezes, ela não consegue cumprir. Mas já que eu não fui, já aqui, e começa a se boicotar e para. Então, quando eu falo qual é o nosso inegociável, 2 vezes. Então, olhou na sua semana, eu fui 3, ótimo. Não fui 2, então você está no negociável. Tá lindo, continue. E é essa outra consciência que eu crio nelas. Porque elas, nossa, Maria, eu queria ir 3, mas fui 2. Lindo, tá ótimo, então eu não falhei. Senti que venceu, né? Que ganhou. Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho muito importante, e isso dá pra gente ter, são os pequenos resultados. Sim. Porque assim, você não vai malhar o seu corpo, trincar, talvez nem um ano. Sim, né? dependendo do seu objetivo. Sim. Dependendo, talvez você consiga, né? Mas assim, geralmente, malhando 3 ali, vezes por semana, e sem se privar de tudo, você vai demorar mais. E aí o que é que acontece? Mesmo assim, você vê os pequenos resultados. Sim. Você se sente melhor, você vê um músculozinho aparecer, né? Definir um pouquinho ali. E isso vai lhe animando também. Assim, eu gosto muito desse pequeno retorno em tudo na vida. Exatamente. Você precisa ver que você está avançando. Evoluindo. Se você não sente que avança, quem é que vai se estimular, né? Por isso que na consultoria de treino, que é outra coisa da minha esteira de produtos, a gente se encontra a cada 45 dias, 30, 45 dias, para exatamente mensurar isso. Porque, ok, o que você quer? Eu quero perder 10 quilos. Tá, beleza, 10 quilos é o nosso final. Mas fora isso, uma dor que eu tinha, uma sensação de uma roupa tá cabendo. Às vezes não, meu peso tá igual, mas minha roupa não tá cabendo. Então agora já começou a caber. Então, exatamente esses micro vitórias que mensalmente a gente vai lembrando. Mas você já tá começando a conseguir isso, olha que legal. Eu aumentei o peso. Consegui aumentar o peso, Maria. Então, nesse tipo de coisa, a gente vai mensurando que cada vez mais, eu ainda não cheguei nos meus 10 quilos, mas eu fui melhorando a cada dia. Então, você vai melhorando a autoestima. Eu falo que a atividade física, ela melhora a sua autoestima, não somente pela parte estética, mas para você se sentir capaz de cumprir aquele compromisso com você mesmo. É isso que eu faço questão de criar na cabeça das mulheres. É um pouco difícil, mas a gente consegue. E eu amo essa frase, né? Malhar, ou cuidar nesse momento da atividade física, é o seu momento de autocuidado. Então, assim, se desse luxo, que eu diria assim, não é um luxo, é uma necessidade, mas assim, se desse momento, esse presente, ele é tão importante, né? Pra mente, pra gente até servir melhor, já que a mulher gosta tanto de servir. Né? Sim. E, Maria, assim, pra gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado. Seu arroba vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui os seus contatos, mas você deixar um recado para as mulheres aí, para as que estão começando, as que já malham para prosseguirem, né? Mas deixa aí a sua mensagem final para elas, quando você olhando. Esse método que eu vim, né, apresentar um pouco para vocês, que é o MA, o movimento é autocuidado, foi criado realmente para mulheres como você, mulher da vida real, que tem filho, marido, trabalho, mas que sabe da importância da atividade física e não consegue começar. Eu só deixo assim um recado simples. Se você não cuidar de você, quem mais vai cuidar? Se você não estiver aqui agora, tudo vai andar, não vai? Se você tiver que parar, tudo vai funcionar.
de alguma forma ou outra. Então, se você se cuida, se você se prioriza, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo você poder ajudar as outras pessoas. Então, não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de cuidar do seu bem maior que é o seu corpo, porque se você está bem, tudo ao seu redor, ele muda. Muito bom, Maria, de ter aqui. Ai, obrigada, adorei vir de novo. Eu, graças a Deus, assim, eu amei lhe conhecer desde do ano passado, né? Porque eu acho que essa questão de ser mulher, né? A gente tá mais próximo. Sim, a gente se conecta. Você acaba se motivando mais. Sim. E a sua constância, porque quando eu entro lá no Instagram, tá lá. Ela foi treinar. 5 horas. Isso nos anima, né? A gente, Sim. é até bom, às vezes, a gente postar essas coisas, porque anima umas às outras, né? Sim, sim. Então, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Que depois venham outros aí sobre lipedema. Porque não falta assunto para a gente motivar essas mulheres a se movimentarem. E aí, meninas, o que vocês quiserem comentar, quiserem também entrar em contato com Maria, marcar com ela a sessão de uma pessoa, né? E online então, também. Online, Online, atendo o mundo inteiro, hein? Não é só de uma pessoa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, é o mundo todo. Estamos online para isso. Gente, então a gente vai encerrando aqui mais esse CincaCast. Quero lembrar vocês que vocês podem estar aqui também, apresentando suas ideias, apresentando seus negócios. E aí também assistir, divulgar esse canal, né, esse programa, esses vídeos da gente aqui, para incentivar outras mulheres a empreenderem, a seguirem adiante, cada uma em sua área, né, mas a seguir adiante. Então, aguardo você no próximo episódio do RicaCast. Tchau, tchau.